Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez com o coração cheio de alegria para compartilhar com você da Palavra do Senhor. Hoje, no programa Palavra de Fé, eu quero falar sobre o seguinte tema: protegidos pela coluna de nuvem e pela coluna de fogo. Vamos mostrar nessa mensagem que vale a pena ser guiados e dirigidos pelo Senhor. Fique conosco, Deus vai falar ao seu coração através da sua poderosa palavra. Vamos fazer a leitura no segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 13, versos 21 e 22. Diz assim: E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Baseado nesses dois versículos, eu quero falar-lhes baseado no seguinte tema: protegidos pela coluna de nuvem e de fogo. Protegidos pela coluna de nuvem e de fogo. Quando nós estudamos a história do povo de Deus, a gente aprende algumas lições que são interessantes. E a trajetória do povo hebreu do Egito a Canaã, pelo deserto, possui lições maravilhosas, as mais variadas lições. Lições positivas, lições negativas, mas que mostram claramente que Deus é um Deus que cuida do seu povo. Todos os senhores sabem que quando Israel saiu do Egito, era só de homens que tinham condições de guerrear, segundo o texto bíblico, eram de 602 mil homens. Segundo os estudiosos, entre crianças, entre mulheres, pessoas idosas e outros, havia mais de 2 milhões de pessoas daquele número de pessoas que saiu do Egito rumo a Canaã. Mas o que nós aprendemos é que ser conduzido por Deus dentro de uma situação semelhante não é uma tarefa fácil. Porque o deserto, todos nós sabemos que o deserto não é um lugar para se ter um número tão acentuado de pessoas. Imagine mulheres, crianças, velhos, animais, enfim, todo um povo que estava saindo de um lugar onde o povo de Deus tinha ficado por 430 anos e agora estavam indo para uma terra que Deus havia prometido a Abraão. Muitas coisas eles estavam levando. E nessa trajetória muitas coisas aconteceram. Mas o que eu gostaria de explorar nessa mensagem é o cuidado de Deus para com o povo de Israel. Deus providenciou, e os dois versículos que li, mostra que Deus providenciou uma coluna de nuvem para que durante o dia o povo pudesse ser protegido do sol escaldante. Imagine os senhores o calor do deserto daquela região. Imagina crianças, mulheres, pessoas caminhando pelo deserto. Deus, sabedor, melhor me expressando, de que aquilo não seria possível se ele não intervisse. O que ele faz? Ele proporciona ao povo de Deus, ao seu povo, a coluna
de nuvem, que durante o dia cobria eles do sol, que impedia de que o sol provocasse uma insolação ou coisa do gênero. A Bíblia mostra que durante o dia essa coluna de nuvem protegia o seu povo. E à noite uma coluna de fogo, porque se durante o dia era muito calor, à noite era muito frio. Porque o deserto ele é realmente marcado por intempéries. Só quem é habituado, quem já está aclimatizado e preparado para morar no deserto, que consegue sobreviver em circunstâncias que se alternam com tanta facilidade. Muito calor durante o dia, frio durante a noite. E Deus lá estava para proteger o seu povo. Pela coluna durante o dia, coluna de nuvem durante o dia e pela coluna de fogo no período da noite. Isso ensina-nos algumas verdades que a gente gostaria de expressar dentro dessa mensagem. O que eu aprendo? O que eu aprendo com essa grande verdade que está dentro desses dois versículos? Sobre isso que eu quero falar. Veja que o versículo diz que o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nós sabemos que a Bíblia, ela mostra isso, a gente vai encontrar com muita fartura, de que esse povo tinha dificuldade. Tinha dificuldade em acreditar no Senhor Deus. Eles murmuravam, eles reclamavam. Não foi uma, não foi duas vezes, mas foram inúmeras as vezes que eles murmuraram contra Deus, contra o próprio Moisés, que era o líder que estava conduzindo eles, não é? Mas em todas essas ocasiões, a gente verá a mão poderosa do Senhor sobre a vida do povo hebreu. Então veja, o que a coluna de nuvem e de fogo pode nos ensinar, o que ela representa para que a gente possa tirar de lição para as nossas vidas. Nós vamos mostrar no próximo bloco o quanto isso é importante, o quanto essa lição, esse texto, essa mensagem pode ser edificante para a nossa vida. Vamos fazer um intervalo comercial e na sequência a gente volta mostrando algumas verdades dentro desse texto. 1 minuto só e já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando dentro do capítulo 13 de Êxodo e nós estamos desenvolvendo o seguinte tema: protegidos pela coluna de nuvem e pela coluna de fogo. Veja que eu encerrei o primeiro bloco dizendo que Deus providenciou esses dois meios para proteger o povo durante o dia e para também proteger o povo durante a noite. Mas a primeira verdade que eu quero tirar desse texto é que a coluna de nuvem e a coluna de fogo, ela representa a presença de Deus no meio do seu povo.
Ali era a poderosa demonstração do poder de Deus entre eles. Porque todos nós sabemos que uma nuvem, o que acontece com a nuvem? A nuvem ela é dispersa. O vento faz com que a nuvem ela se desfaça muito rápido. Mas essa nuvem não se desfazia. Por que não? Porque ela representava a presença de Deus no meio do seu povo. E nós precisamos saber que Deus nunca abandonou o seu povo durante os 40 anos da travessia do deserto. É verdade que aquela travessia poderia ser feita em pouco tempo, mas não foi feita por causa da incredulidade, por causa da dureza do povo de Israel. Mas mesmo provando o seu povo, mesmo demonstrando que aquele povo era um povo de dura cerviz, de uma incredulidade muito grande, Deus lá estava. E aquela nuvem, durante o dia, a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, entre outras coisas, representa a presença de Deus no meio do seu povo. Se surgisse qualquer imprevisto, Deus estava presente. Se faltasse comida, ele mandava cordonizes, como fez, para matar a fome do seu povo. Se faltasse água, ele fazia brotar água da rocha, como fez em algumas vezes. Se surgisse um mar no caminho deles, ele abria. O povo, por vezes, se rebelou, contudo, Deus não se retirou diante deles. É verdade que em um momento Deus até quis fazer isso, mas pela intercessão de Moisés, se você ver no capítulo 32, 33 de Êxodo, você vai ver Deus irado com o seu povo. Porque, muito embora Deus fizesse a todo momento grandes milagres, a coluna por si só, de nuvem, já era uma demonstração de que Deus estava com eles. Mas eles duvidavam, eles murmuravam, eles reclamavam o tempo todo. E aqui eu quero aprender algo com você. Precisamos aprender. Nós precisamos acreditar um pouco mais no Senhor Deus. E a presença do Senhor na nossa vida é a garantia de que nós vamos chegar lá. Você, eu, nós não precisamos duvidar da ação poderosa de Deus. O Senhor, Ele nos fez uma promessa. Aquele povo tinha uma promessa. Qual era? Serem conduzidos até Canaã terrestre. Nós estamos sendo conduzidos para uma Canaã que é superior a esta, que é a Canaã celestial. E assim como eles tiveram na presença da nuvem, da coluna de nuvem durante o dia e da coluna de fogo durante a noite, nós também podemos desfrutar da presença poderosa de nosso Deus junto conosco. Ter Deus junto de nós é a garantia de que nós vamos ser supridos em todas as nossas necessidades. Deus está nos ensinando através desse texto que às vezes Ele não nos prova, aliás, Ele não nos livra das provas ou das provas, mas Deus nos livra nas provas. Veja que diferença. Deus às vezes permite que nós sejamos provados, como Israel foi em momentos vários, porém, em todos eles, lá estava o Senhor Deus, a presença, o Shekinah de Deus. Essa expressão hebraica nada mais é do que a verdadeira manifestação de Deus ao povo de Israel. Como alguém que cuidava, que protegia, que alimentava e que dava todo o suporte necessário para que eles chegassem aonde Deus havia determinado que eles chegassem. Então a primeira verdade que eu vejo aqui na coluna de nuvem e na coluna de fogo é a presença de Deus no meio do seu povo. Mas existe uma outra segunda que eu quero também explorar dentro desse texto. Qual é? Esse texto mostra, através dessa coluna de nuvem e de fogo, proteção. Se a presença de Deus estava lá como uma demonstração de que aquela nuvem era algo providenciado pelo Senhor, ela também representava proteção. Segundo os teólogos, quando Israel saiu do Egito, como nós referimos no início, eles eram aproximadamente, com certeza, mais de 2 milhões de pessoas. Sendo 602 mil só de homens guerreiros, que tinham condições de guerrear, tinha saúde e idade para isso. Tinham
todo tipo de pessoas, idosos, jovens, crianças, mulheres, etc. Deus os conduziu pelo deserto e os protegeu. Quantos inimigos se colocaram à frente deles e eles foram protegidos? Quantas vezes eles se viram impedidos de seguir caminhada, mas Deus lá estava. Deus guardou eles dos amalequitas. Deus deu vitória a eles sobre os amonitas, sobre os moabitas e muitos outros povos que já tinham costume, inclusive, de morar no deserto. Deus dava a garantia de que a sua presença era a sua proteção. E isso nós precisamos saber, que não há nada melhor do que ser protegidos pela mão poderosa do Senhor. Israel desfrutou disso. E nós aprendemos com esse texto que Deus, Ele também está do nosso lado para nos proteger. Vamos fazer mais um intervalo, preciso fazer o intervalo comercial e na sequência, no último bloco, nós concluímos essa mensagem. Protegidos pela coluna de nuvem e de fogo. 1 minuto só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando sobre o tema Protegidos pela coluna de nuvem e pela coluna de fogo. E eu encerrei o segundo bloco dizendo justamente da proteção do Senhor. A coluna de nuvem, a coluna de fogo representava a proteção. Mas existe também uma outra coisa muito rica que esse texto nos ensina. Se a presença de Deus representava a proteção, a presença de Deus também na coluna de nuvem e na coluna de fogo representava direção. Eu quero ler, para provar isso, Números 9. Veja o versículo 19 que está escrito. Diz assim, ó: e quando a coluna, ou melhor, quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. Verso 20. E era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam e segundo o dito do Senhor, partiam. Verso 21. Porém, era que quando a nuvem, desde a tarde até a manhã, ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite. Alçando-se a nuvem, partia. Então, o que esse texto está me ensinando? Esse texto está me ensinando que Deus, através da nuvem e da coluna de fogo, Ele direcionava, Ele dirigia o povo. O povo era dirigido pela coluna de nuvem e pela coluna de fogo. Se a nuvem parava, o povo sabia o quê? Que eles tinham que parar. Se a nuvem começava a se deslocar, o que eles tinham que fazer? Deslocar, não importava, como o texto que li diz, se era de dia, se era de noite. Então, aquilo era a demonstração que o povo tinha que estar o tempo todo conectado aonde? Na nuvem e na coluna, seja de nuvem, seja na coluna de fogo. Isso nos ensina muitas coisas. O que isso me ensina? Que um homem e uma mulher precisa da direção do Senhor. A coluna de nuvem, a coluna de fogo, aqui representa
direção. Se representa a presença de Deus no meio do povo, trazendo proteção, também representa direção. O povo era dirigido, a nuvem vinha e se estabelecia sobre o tabernáculo. O povo sabia que além deles estarem protegidos do sol escaldante do deserto, eles também podiam descansar. Então a nuvem também representava isso, descanso. Eles podiam se descansar. Porém, quando a nuvem começava a se movimentar, o povo tinha que continuar na sua caminhada. Não importava, como já disse, se era de dia ou se era de noite. Irmãos, que lição linda! Que coisa maravilhosa! É você ser guiado por Deus, é você ser dirigido por Deus. Sabe por que existe hoje muitas pessoas tomando decisões erradas? Sabe por que existe muitas pessoas que não conseguem se acertar na vida conjugal, na vida material, na vida profissional, inclusive na espiritual? É porque não são dirigidos por Deus. Um homem dirigido por Deus, uma mulher que se deixa dirigir por Deus, vai chegar em Canaã celestial, vai vencer, vai alcançar vitória. Por quê? Porque Deus não se equivoca, Deus não toma caminho errado, Deus não entra por um caminho errado e nem vai lhe conduzir por um caminho errado. A Bíblia diz, Salomão nos ensina, que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o seu final são caminhos de morte. O que é isso? É quando uma pessoa quer ser guiada pela sua própria vontade, pelo seu próprio livre-arbítrio, mas aqui o povo de Deus era guiado pela coluna de nuvem e pela coluna de fogo. Eu acabei de ler. Se a nuvem parava, o povo parava. Se a nuvem começava a se deslocar, o povo tinha que partir, o povo tinha que caminhar. Meus irmãos, eu quero deixar isso para você. Deixa Deus guiar a sua vida. Deixa o Senhor guiar o seu casamento. Deixa Deus guiar a sua vida profissional. Eu tenho falado muito sobre isso nas oportunidades que tenho de ministrar a palavra do Senhor. Direção. Nós precisamos desenvolver a capacidade de sermos dirigidos por Deus. E só consegue ser dirigido por Deus quem desenvolve sensibilidade espiritual. Não é possível ser dirigido por Deus se eu não for sensível à voz de Deus. Hoje eu não tenho, literalmente, como aquele povo tinha, e você também não, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, mas eu tenho a presença do Espírito Santo na minha vida, que me direciona, que me impulsiona a fazer aquilo que realmente precisa ser feito. Deus, através do Espírito Santo, hoje nós temos um privilégio enorme. Isso significa que também, de forma figurada, é como se a coluna de nuvem e a coluna de fogo estivessem nos dirigindo, porque nós também podemos ter direção nos dias de hoje. Eu posso ser dirigido pelo Senhor, como você também. Agora, às vezes nós queremos fazer segundo o nosso próprio parecer, segundo a nossa capacidade. Quantas pessoas tomaram decisões erradas, fizeram coisas que não deveriam ter feito. E por que fizeram? Porque não consultaram o Senhor, não buscaram direção do Senhor, não deram atenção ao Senhor. Mas que Jesus possa me ajudar, que Jesus possa te ajudar a ser seguido, acima de tudo dirigido pela poderosa nuvem do Senhor. Às vezes nós nos cansamos da nossa caminhada e nós queremos largar tudo, voltar atrás, parar de lutar, se entregar. Mas essa mensagem, ela vem justamente para despertar você a caminhar. Caminha, irmão. Deixa ser guiado pela coluna de nuvem e pela coluna de fogo. Isso significa que Deus está com você durante o dia, Deus está com você durante a noite, e aonde quer que você for, Deus estará ao seu lado para te dar vitória sobre todos os seus inimigos. Pense sobre essa palavra, viva essa palavra e deixa Deus guiar a sua vida. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nós tenhamos a coluna de nuvem e a coluna de fogo também protegendo a nossa vida. Falemos com o Pai. Vamos falar com Deus. Eleve o seu pensamento a Deus juntamente comigo. Senhor, aqui estamos, meu Pai. Acabamos de ministrar uma palavra.
E nós mostramos que a coluna de nuvem e que a coluna de fogo representava, entre outras coisas, a proteção, a direção do Senhor com o seu povo. E eu sei, Pai, que nós podemos usufruir de todos esses benefícios ainda hoje. Eu quero ser dirigido, eu preciso ser dirigido pelo Senhor. E que o teu filho, a tua filha que está orando comigo neste momento, possa de igual forma ser direcionado, Pai. Que nós tenhamos a tua orientação, a tua direção, para que a gente não venha se perder no caminho. Nós estamos figuradamente, Senhor, também atravessando um grande deserto, rumo a Canaã celestial. Que nós possamos chegar lá, Pai. Que nós possamos ser promovidos, que o teu nome seja glorificado na minha e nas nossas vidas. Nos ajude, Pai, a obter proteção e direção da tua pessoa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando mais um programa, a Palavra de Fé. Que coisa gostosa, que coisa agradável é poder falar da Palavra de Deus. Particularmente eu me realizo falando da Palavra do Senhor, porque sei que ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, não é? Mais até do que uma espada de dois gumes. Diz a Bíblia que ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu quero me despedir de você, desejando a você uma semana maravilhosa, que a bênção do Senhor esteja lhe acompanhando. Lembre-se, a coluna de nuvem e a coluna de fogo precisa estar direcionando a nossa vida em nome de Jesus. Fiquem com Deus.